Olá, vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se tu és Senhor, manda-me. Se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. E disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Jesus acalma as nossas tempestades. Ele sempre vem em nosso socorro no meio das nossas tribulações. Esse texto tão conhecido, mas que muitas vezes os cristãos focam em Pedro. Esse texto é mais conhecido como Pedro, o homem que tinha pouca fé. Mas esse texto aponta-nos para o que Jesus pode fazer, para o poder dele. Ele é o Senhor da terra e do céu. Ele tem o controle de todas as coisas. O texto fala que os seus discípulos estavam no meio do mar e havia uma tempestade, eles estavam com medo, havia trevas, o pequeno barco balançava de um lado para outro. Imagine para aqueles pescadores quão difícil era a dificuldade que eles estavam passando. Mas o texto diz que Jesus veio andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Os princípios aqui nesse texto, amados, são maravilhosos para a nossa vida. Porque tantas vezes nós nos achamos na vida semelhante a um barco no meio de um mar revolto. Nos achamos sem saída, imaginamos que o nosso barco vai afundar, que é o nosso fim. Mas podemos ter a certeza, baseada na palavra de Deus, que Ele sempre vem em nosso socorro. Nós somos fracos, imperfeitos, falhamos, temos medo, dúvidas. É tudo que nós vemos aqui. Os discípulos estavam com medo, fracos diante da tempestade, duvidosos, com pouca fé. Mas o foco não são os discípulos. Mais uma vez eu quero te dizer para você, o foco não está em nós. O foco está sempre em Deus, no seu amor em Cristo Jesus. É o amor de Deus que faz a diferença na nossa vida. Somos pecadores e Deus perdoa pecados. Nós somos fracos, mas a Bíblia diz que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Caímos, mas a Bíblia diz que é Deus que nos levanta. Precisamos tirar o foco do homem, precisamos tirar o foco das circunstâncias, precisamos tirar os olhos das coisas e voltarmos os nossos olhos para Deus. No meio da tempestade, no meio de todas as dificuldades, nós encontramos Jesus andando sobre as águas, mostrando a sua soberania. E quando ele sobe no barco, a tempestade se aquieta, o vento se acalma. Quando ele entra na nossa vida, as tempestades se aquietam. O vento se acalma, porque Ele é o Senhor. Ele é soberano. É isso que a palavra de Deus diz para você hoje. Talvez você possa estar vivendo momentos turbulentos na sua vida. Dias difíceis. Convide Jesus a entrar no barco da sua vida.
Convide-o a entrar na sua vida. Clame por ele e ele irá aquietar tudo na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa crer nisso. Que o Senhor nos abençoe. Esse é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim.